Boa noite, pessoal. Esse vídeo vai ser um vídeo explicativo sobre a questão da inversão dos polos magnéticos da Terra, tá? Os polos magnéticos da Terra, ele tem uma função interessante, que ele energiza o planeta Terra através da parte norte vai para o sul e do sul vai para o norte, que é a frequência Schumann, que foi a frequência Schumann. O cientista descobriu que a atividade magnética entre um polo e o outro é muito alta, então determinou que a Terra tem um campo eletromagnético, tá? Então a gente tem que entender que o campo eletromagnético da Terra está sempre em movimento, tá? Porém, o movimento do campo eletromagnético da Terra ele tem aumentado cada vez mais. Os polos magnéticos da Terra se movem, porém não é somente eles que se movem. A gente tem que entender que e sim o núcleo da Terra que gera a maior parte desta alteração, porque a Terra ele tem um núcleo, certo, que gera um campo eletromagnético também, gerando alterações em certos locais. Em 2016 houve uma alteração muito alta, se não me engano foi na América do Sul e no leste do Oceano Pacífico. Então, de alguma maneira, o núcleo da Terra se movimentou muito forte naquele setor, certo? Então, o que acontece? Deste modo, o polo magnético do hemisfério norte, que fica próximo ao Canadá, ali na Groenlândia, ele está se afastando e indo em direção à Sibéria, tá? Impulsionado, na realidade, pelo fluxo de ferro fundido que tem dentro do nosso núcleo da Terra. Então, o nosso núcleo da Terra, ele, na realidade, o magma, os vulcões, eles servem para que a Terra não imploda, ou seja, de dentro para fora. Então, é como se fosse uma válvula de escape, tá? Então, a Terra, ela tem um Sol, certo? E não é um núcleo de ferro fundido, e sim um pequeno Sol que mantém toda a vida e mantém o campo eletromagnético da Terra. Deste modo, o Sol, como está tendo atividade solar, está influenciando pelo seu campo eletromagnético o nosso planeta. Então está forçando uma aceleração de alteração que é normal no nosso planeta, que determinou o fim e início de eras glaciais e de separação de continentes e afastamento de placa tectônica e por aí vai, tá? Então o núcleo da Terra funciona como um condutor de corrente, e deste modo ele gera corrente elétrica, certo? E sendo assim, os polos estão em constante mudança. O rio de metal fundido, que é o que o vulcão expele nas suas erupções, ele está mudando o fluxo e forçando uma aceleração na alteração do polo eletromagnético da Terra. A gente tem que entender que isso é um processo natural e que muitas pessoas fantasiam isso com transição planetária. O fato do nosso Sol estar tendo atividade solar, que, se eu não me engano, desde 2012 aumentou em 50 a 100 vezes, isso é de se espantar, não o fato, porque a Terra é totalmente influenciada pelo campo eletromagnético da Terra, certo? Existem fatores a se observar, fora que o governo oculto ele drena a energia Schumann, a frequência Schumann do Polo Norte e do Polo Sul, principalmente do Polo Sul. Então, quando você desarmoniza os polos, você força uma alteração genérica, certo? Então, se o planeta, ele, por exemplo, tem tendência a alterar os seus polos a cada 100 mil anos, você modificando e drenando, fazendo experimentos com a energia natural telúrica do planeta, você vai forçar com que o planeta ele tenha reações, tá? Então, provavelmente vamos ter alteração climática, vamos ter alguns terremotos, algumas questões desse nível, devido a forçar que a humanidade está fazendo, certo, dentro do nosso planeta. Fora que o campo eletromagnético da Terra ele está cada vez mais sendo atingido por tempestades solares, um aumento gigantesco nas auroras boreais, que na realidade são os ventos solares passando pelos campos eletromagnéticos da Terra. Então só vamos ver a aurora boreal nas regiões próximas aos polos eletromagnéticos da Terra. Isso são os ventos solares.
Então o aumento desse fluxo está alterando o rio de ferro fundido, de metal fundido que gira em torno da Terra, está alterando a movimentação das placas tectônicas, certo? E está acelerando cada vez mais a alteração e o distanciamento dos polos eletromagnéticos para, como por exemplo, do Polo Norte está saindo cada vez mais da Groenlândia, daquela parte do Canadá, e indo para a Sibéria, para a Rússia. E essa tendência era para ser normal, porém está acelerada até demais, tá? Então é uma questão científica, não é uma questão filosófica, espiritual, não, é um processo natural, porém está sendo forçado muito mais pelo movimento do Sol do que por outra coisa. Claro que os experimentos, principalmente no Polo Sul, onde temos informações de raças antigas, está ajudando cada vez mais, certo? Estão usando o portal, o Polo Eletromagnético Sul, para fazerem portais para se comunicarem com outras dimensões de atuação e raças extraterrestres. Então não há nada de anormal na questão do polo eletromagnético estar sendo alterado. O problema é que nem os cientistas sabem por que o polo eletromagnético da Terra está acelerando tanto, não tem uma resposta específica. O mais próximo que em termo humano posso chegar para vocês é que a Terra está sendo bombardeada por energias eletromagnéticas vinda do cosmos, vinda do próprio Sol, vinda de explosão de estrelas, vinda pelo cinturão de asteroides, vinda pelo cinturão de fótons, entre 13 a 16 de outubro de 87, que veio a convergência harmônica. Então a Terra está sendo bombardeada e o núcleo do Sol ele não está tendo, o núcleo do Sol não, o núcleo da Terra ele não está tendo capacidade suficiente para equilibrar todo esse bombardeio eletromagnético. Como o seu rio fundido funciona como uma corrente elétrica, ele é um condutor de energia. Então todo esse magma que vemos nos vulcões, ele funciona como um condutor elétrico e provavelmente vai cada vez mais impulsionar a aceleração e alteração do polo eletromagnético da Terra, fazendo com que provavelmente o hemisfério sul se torne um pouco mais frio, o hemisfério norte um pouco mais quente, trazendo uma pequena era glacial, ou alterando o clima de chuva, alterando todas essas questões meteorológicas que temos aí. Então é uma questão simples, muito mais baseada na ciência do que em outra questão, tá? Então não há motivo para acreditar que a alteração do polo eletromagnético da Terra tem a ver com transição planetária ou com qualquer outro tipo de questão. Isso é utopia, tá? É a necessidade de apagar os nossos erros com a possível alteração física do planeta Terra e todo mundo se tornar luz. Isso não existe, tá? A transição planetária, se existisse, como já falei em outros vídeos, o planeta Terra iria matar todos nós, tá? Porque a nossa estrutura bariônica não é compatível com a alteração física biológica do planeta que seria possível dentro de uma transição planetária. Então é isso. É um vídeo que é simples, porém é muito informativo e que espero que vocês compreendam que a questão da alteração dos polos é uma questão eletromagnética, científica, química e que é natural do planeta Terra. Porém ele está sendo acelerado por motivos que eu já falei aqui atrás, tá? Esse vídeo vai ficar aqui e vou colocar no meu canal para quem quiser assistir e compreender um pouco mais de uma forma mais científica ou mais real, mais humana o que está acontecendo no planeta, tá ok? Então boa noite a todos.